O maior erro que um ser humano pode cometer é não entender o poder destrutivo da inversão. Todos nós passamos a vida ouvindo sobre o milagre dos juros compostos. Chamam de a oitava maravilha do mundo. E o capital se multiplica, ele se alimenta de si mesmo, e a riqueza cresce de forma exponencial, exigindo apenas duas coisas: tempo e disciplina. Mas se você só olha para o lado positivo da moeda, você é um tolo que será devorado pelo seu avesso. Eu chamo isso de juros compostos inversos. É a máquina de pobreza mais eficiente já inventada pela civilização moderna, e ela opera em um ritmo brutalmente acelerado nas economias onde o custo real do dinheiro é estratosférico, como no Brasil. O juro composto positivo constrói, o juro composto inverso destrói. Ele trabalha contra você com a mesma eficiência implacável. Ele multiplica sua dívida, ele alimenta a escassez e ele garante que você nunca saia do lugar. Não se trata apenas de pagar 10% de juros ao mês, trata-se de perder 10% de potencial de crescimento em cada ciclo, eternamente. A maioria das pessoas falha na vida porque não consegue dominar a aritmética básica da sobrevivência financeira. Elas tratam o dinheiro como uma emoção, quando na verdade ele é apenas matemática fria. Pense no cidadão comum que vive no ciclo do crédito rotativo ou do cheque especial. Ele não está apenas pagando juros altos, ele está pagando o imposto da impaciência, o imposto da ignorância e, pior, o imposto da vaidade. O sistema bancário no Brasil e em muitos outros lugares não é construído para ajudá-lo a prosperar, mas para garantir que você permaneça um gerador de receita estável através da sua própria indisciplina. Quando a taxa de juros real, aquela que supera a inflação, é alta, como historicamente tem sido no seu país, o jogo fica viciado. É como tentar correr uma maratona com um peso de 100 quilos amarrado aos tornozelos. Vamos aplicar o modelo mental da inversão. Se eu quero saber como ficar rico, eu não estudo os ricos, eu estudo o que destrói a riqueza. O que destrói a riqueza é o consumo imediato financiado. O juro composto inverso é o custo de oportunidade multiplicado. Cada real que você gasta em juros é um real que nunca terá a chance de se transformar em 10 ou 100 reais no futuro. E a taxa de juros inversa que você paga é a taxa de retorno garantida que você está roubando de si mesmo. O indivíduo que paga 120% ao ano no cartão de crédito está, na prática, aceitando um retorno negativo de 120% sobre o seu capital. Isso é irracional. É o equivalente a cavar um buraco para si mesmo com uma colher enferrujada, enquanto o banco lhe fornece a pá elétrica. O que mantém a máquina de pobreza funcionando não é a ganância dos bancos, é a nossa própria estupidez. Primeiro, a ilusão da normalidade. As pessoas veem seus vizinhos endividados, seus colegas de trabalho endividados e concluem que é o estado natural das coisas. Aceitam viver de salário em salário, sempre no limite do cheque especial, como se fosse um clima inevitável. Isso não é normal, é uma catástrofe financeira lenta. A aceitação passiva é o combustível do juro inverso. Segundo, a ditadura da aparência. As pessoas querem sinalizar status que não possuem. Elas compram carros que depreciam, roupas que não precisam e financiamentos que não conseguem honrar. Tudo para impressionar pessoas que, francamente, não se importam. Essa vaidade é o maior dreno de capital que existe. Você troca a segurança futura pela aprovação momentânea. É um negócio péssimo. Terceiro, a falha da matemática mental. O cérebro humano é péssimo em lidar com o crescimento exponencial, tanto para o bem quanto para o mal. Quando você tem uma dívida de 1.000, você só enxerga os N. Você não consegue visualizar que em 5 anos, se nada for feito, essa dívida pode se transformar em 80.000 dependendo das taxas. É como se a dívida fosse um parasita que cresce em silêncio. O indivíduo precisa entender que, ao invés de buscar a próxima oportunidade de investimento mirabolante, sua prioridade número 1 deve ser anular a taxa de juros inversa que está pagando. O primeiro passo para a riqueza é a eliminação radical do juro composto inverso.
Se você está pagando 20% ao ano em um empréstimo e tem a oportunidade de investir em algo que rende 10% ao ano, a matemática é clara, você está perdendo 10% anualmente nessa troca. Seu melhor investimento, o mais seguro, o de retorno mais garantido, é pagar essa dívida. O retorno de pagar uma dívida de 20% é um retorno livre de risco de 20%. Nenhum ativo no mercado de ações oferece isso com tanta certeza. A verdadeira disciplina financeira não é sobre encontrar o próximo bilhete premiado, é sobre evitar o próximo buraco no chão. Para escapar da máquina de pobreza, você deve adotar a mentalidade do pagador de dívidas obsessivo. Primeiro, pare de cavar. Isso significa corte o crédito de alto custo, cartões de crédito, cheque especial. Eles são ferramentas de emergência, não extensões de sua renda. Se você não pode pagar à vista, você não pode pagar. Ponto. Segundo, identifique o inimigo principal. Onde está a taxa de juros mais alta? Essa é a dívida que está multiplicando sua pobreza mais rapidamente. Ataque-a com ferocidade. Venda ativos desnecessários, trabalhe horas extras. Se for preciso, viva por alguns meses como um mendigo para se livrar do fardo. A liberdade financeira tem um preço temporário de desconforto. Terceiro, entenda a poupança como investimento. Quando você economiza, você não está apenas deixando de gastar. Você está investindo na sua capacidade de não ter que pagar juros no futuro. Você está construindo uma barreira de capital que o protege do custo extorsivo do crédito. O grande problema das economias endividadas é que o dinheiro nunca cumpre sua função primordial, que é servir como reserva de valor e meio de troca eficiente. Ele serve apenas como um fluxo constante para alimentar o sistema bancário. A inflação, um tema constante na realidade brasileira, complica ainda mais o cenário. A inflação corrói o poder de compra, mas o juro composto inverso corrói a sua alma financeira a uma taxa muito maior. Você tem o dinheiro desvalorizando de um lado e a dívida crescendo exponencialmente do outro. É uma guerra de duas frentes que o indivíduo comum não tem chance de vencer sem uma mudança radical de comportamento. A máquina da pobreza não é justa, ela é matemática. E a matemática não se importa com seus sentimentos, seus sonhos ou suas desculpas. Para reverter o processo, você precisa de um compromisso radical com a frugalidade. Não a frugalidade como privação, mas a frugalidade como ferramenta de poder. Cada real economizado é um soldado recrutado para lutar contra o juro inverso. A grande ironia é que a saída da pobreza não exige genialidade, mas sim o domínio de lições que a maioria de 10 anos consegue entender. Gaste menos do que ganha. Evite a dívida de alto custo. Seja paciente. O juro composto inverso é a punição pela impaciência. Ele garante que a lacuna entre o que você tem e o que você precisa continue a crescer até se tornar intransponível. Se você quer fazer parte dos 5% que prosperam, você deve se recusar a ser o idiota que paga a conta do crescimento exponencial dos outros. Recuse-se a ser o combustível dessa máquina. Adote a aritmética em sua vida. A inversão é a sua ferramenta mais poderosa. Pare de perguntar como multiplicar o capital e comece a perguntar como parar de permitir que ele seja dividido. A única maneira de desativar a máquina de pobreza é parar de alimentar a besta com sua própria indisciplina. Livre-se do juro composto inverso. Livre-se dele ou ele acabará com você. É simples assim.